intensas queimaduras, náuseas e vários outros terríveis sintomas. O que será que aconteceu com o Stefan Michalak no incidente de Falcon Lake? Seria um veículo militar ou um OVNI? Sejam muito bem-vindos ao Espaço Obscuro, meu nome é Flávio, e se você já me acompanha por aqui, já deixa o seu like no vídeo para não esquecer lá no final, e também, se caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui eu falo sobre mistérios em geral, casos criminais, ufologia e muito mais. Dado o recado, vamos pro vídeo. O ano era 1967 e tudo aconteceu nas florestas de Falcon Lake, na província de Manitoba, que fica no Canadá. O personagem principal da história de hoje, Stefan Michalak, era um imigrante polonês, mecânico industrial e um geólogo amador que gostava de se aventurar pelas florestas. O seu passatempo favorito era fazer trilha. Às vezes ele ia com algum amigo, mas na maioria das vezes entrava na mata totalmente sozinho. Para ele era muito comum pegar a sua barraca, um saco de dormir e sair para acampar naquela região que tinha uma mata muito fechada. Durante suas trilhas, ele coletava cristais de quartzo e amostras minerais que conseguia extrair dos rochedos. Michalak conhecia tão bem aquela região que ninguém se preocupava quando ele dizia que iria sair para acampar e dormir ao relento e talvez ficar inacessível por dias. Em maio de 1967, ele escolheu entrar na floresta ainda mais e se embrenhar em um local onde os campistas raramente iam. Stan Michalak, que é filho de Stefan, recorda de maneira vívida da forma que o seu pai voltou doente e ferido depois que algo de estranho aconteceu com ele nas florestas de Falcon Lake. Stan Michalak se lembra que na época ele tinha 9 anos de idade e recebeu permissão para visitar o seu pai no hospital. Lá, ele entrou no quarto e permaneceu por alguns minutos. Isso foi no dia seguinte ao ocorrido que ficaria conhecido como o incidente de Falcon Lake. Quando entrei no quarto, senti aquele fedor horrível, como um cheiro de enxofre e óleo de motor queimado que fica no nariz e é difícil de aguentar. Ele estava em todo canto, mas era mais forte no meu pai. Eu tentei chegar perto e abraçá-lo, mas parecia sair dos seus poros. Era ruim demais. No dia 20 de maio, Stefan havia saído bem cedo de casa, às 5:30 da manhã. Com ele, tinha um papel, lápis, bússola, mapa e um pouco de comida, e também uma jaqueta que ele levou para se proteger do frio da manhã. O dia estava totalmente ensolarado, sem nenhuma nuvem no céu. Esse parecia ser mais um dia comum, como qualquer outro. Mas os fatos que ocorreriam nas próximas 6 horas marcariam a vida de Michalak para sempre. Stefan andou por algumas horas e chegou a um local pouco explorado. Ali havia um veio de quartzo que ele começou a mapear, fazendo a análise geológica e coletando algumas amostras. Algum tempo depois, Stefan viu um barulho muito alto, que fez ele mesmo se assustar bastante e até fez muitos animais correrem dali. Stefan correu em direção ao som para tentar descobrir o que era aquilo, mas quando chegou lá, ele não podia acreditar no que estava vendo. Pairando no ar, haviam 2 objetos metálicos, a mais ou menos 45 metros de altura. Ele notou que haviam domos no topo dos objetos e luzes em tom avermelhado que piscavam de maneira contínua em suas laterais. De repente, um dos objetos foi diminuindo sua altitude e foi chegando perto de uma pedra que tinha formato achatado. Essa pedra estava a mais ou menos 50 metros de distância de Stefan. O veículo desceu e suas luzes mudaram de cor, que agora tinha um tom alaranjado. O outro veículo subiu cerca de 200 metros para o céu e desapareceu atrás de algumas nuvens. Stefan chegou a colocar óculos para se proteger da luz que o objeto emitia, que tinha uma enorme intensidade. Ele conseguiu também observar que o objeto tinha um formato de disco e produzia uma espécie de vibração de baixa frequência. Quando ele terminou de pousar, as luzes diminuíram e aquele som parou. Stefan pensou que aquele fosse algum tipo de veículo militar experimental e resolveu aguardar. Passou-se meia hora e durante esse tempo ele conseguiu fazer um esboço no papel daquilo que estava vendo. Ele disse que havia um tipo de cheiro estranho no ar, algo parecido com enxofre e borracha queimada, e que esse cheiro teria se acentuado depois que o objeto de 20 metros de comprimento parou de emitir aquela vibração.
De repente, uma espécie de porta se abriu na lateral, revelando que o seu interior era extremamente brilhante. Naquela hora, Stefan foi tomado por uma enorme curiosidade, e então, cautelosamente, ele foi saindo de onde estava, uma espécie de esconderijo, tentando se aproximar mais do objeto para ver o que tinha lá dentro, de um ângulo diferente. Quando estava a mais ou menos 20 metros de distância, ele gritou perguntando se alguém precisava de ajuda, ainda pensando que aquele seria um veículo militar que tivesse tido problemas técnicos. Quando ficou sem resposta, ele tentou falar em outras línguas que ele também conhecia, como russo, polonês e alemão, mas mesmo assim não obteve nenhuma resposta. Ele então tentou se aproximar mais e mais, e colocou seus óculos, já que o interior do objeto era muito brilhante. Chegando mais perto, ele viu que haviam tubos que emitiam uma espécie de luz branca, e outros que emitiam uma pulsação colorida. Fora isso, não havia nenhum sinal de vida lá dentro. Depois disso, ele começou a observar melhor a parte externa do objeto, que era feito de um metal tão perfeitamente polido que chegava a ser espelhado. Esse metal era muito liso e não tinha nenhuma espécie de símbolo. De repente, a porta deslizou e fechou, e o objeto começou a emitir um tipo de zumbido. Na lateral dele se abriu uma espécie de grade, contendo vários furos que pareciam mais uma espécie de exaustor que media mais ou menos 2 metros de comprimento. Stefan se assustou e deu alguns passos para trás, andando de costas. Foi quando aquela grade soltou um tipo de descarga de um gás muito quente que o jogou para trás. A camisa dele começou a pegar fogo e as luvas derreteram, queimando as suas mãos. Ele, meio zonzo ainda, começou a rolar no chão, tentando apagar o fogo que estava em seu peito, braços e pescoço. Enquanto se arrastava tentando se afastar do objeto, ele viu quando aquele veículo começou a flutuar lentamente e se afastou, indo para o céu e desaparecendo. Depois disso, Michalak estava muito mal, com queimaduras de 1º e 2º grau, e uma náusea tão forte que estava deixando ele totalmente tonto. Mesmo assim, ele conseguiu achar o caminho para fora da floresta, mas isso demorou em torno de 6 horas. Ele chegou até um motel na beira da estrada pedindo ajuda, e logo foi levado para um hospital em Winnipeg. Lá, ele contou para os médicos a estranha história que havia vivido com riqueza de detalhes. As queimaduras eram bem intensas e, inclusive, deixaram uma marca de grelha em seu peito. Nas semanas seguintes, ele sofreu diversos efeitos colaterais, como diarreia, desmaios, dores de cabeça e perda de peso. A dor de cabeça, por exemplo, era tão forte que ele chegava a desmaiar em algumas crises. Os médicos chamaram a atenção para o cheiro muito forte de enxofre que havia em suas roupas e em sua pele. Alguns suspeitaram que ele tivesse sido exposto a algum material químico não identificado. Enquanto ele ainda estava no hospital, teria recebido a visita de homens estranhos que fizeram perguntas sobre o que tinha acontecido com ele. Um canal de televisão ficou sabendo do que havia acontecido e foi até o local do incidente, mas foi proibido de entrar pelos policiais. A equipe foi barrada por mais ou menos 20 policiais, e a 2 quilômetros dali foram avistados vários caminhões militares, alguns com identificações da Força Aérea Norte-Americana. O caso começou a chamar a atenção da opinião pública, e o xerife de Falcon Lake disse que a área havia sido fechada para que as autoridades procurassem pistas. Na ocasião, ele apresentou as luvas, os pedaços da camisa e uma mochila que pertenciam a Michalak que estavam na floresta. Entretanto, ele negou que o local tivesse recebido a visita de militares americanos. No hospital, Michalak passou por uma avaliação física, mental e também por um interrogatório. Os exames foram feitos por 2 médicos que se identificaram como sendo da Força Aérea Canadense, mas eles estavam com um 3º homem, que claramente era americano. Foi esse homem que fez a entrevista com Michalak. Um dos exames realizados foi com um contador Geiger, que mede a presença de radiação, mas foi informado que o resultado foi negativo. Com a mídia divulgando informações do caso, vários jornalistas e também curiosos começaram a visitar o lugar onde tudo aconteceu. Lá, haviam marcas escuras em uma pedra de formato achatado, que pareciam ter sido causadas por temperaturas extremamente altas. Essa era uma marca arredondada que tinha mais ou menos 6 metros de diâmetro, e ali sim havia traços de radiação. Outras amostras de solo foram colhidas também e deram positivo para a radiação. Nesse momento, o incidente já havia se tornado uma febre geral, chamando a atenção de muitas pessoas, inclusive entusiastas e estudiosos do fenômeno OVNI. Essas pessoas afirmavam com total certeza que aquele era o caso mais notório de contato alienígena desde Roswell, que aconteceu 2 décadas antes. Já que sinais de radiação haviam sido encontrados,
a Comissão Nuclear do Canadá proibiu totalmente o acesso de civis ao local. A comissão, responsável por avaliar e investigar o caso, divulgou resultados de testes que mostravam que ali havia 100 vezes maior concentração de radiação do que em outros pontos da floresta. Stefan chegou a ficar 3 meses internado antes de receber alta. Ele se recuperou de todos os ferimentos e dos sintomas, embora as marcas de queimadura em seu peito nunca tenham desaparecido por completo. Em uma rara entrevista que ele deu a um canal de televisão norte-americana em 1974, ele disse que aquilo virou a vida dele de ponta cabeça e que demorou muito para ele conseguir dormir de forma decente depois daquele incidente. Stefan nunca mudou nenhum detalhe da sua história. Inclusive, ele aceitou passar pelo teste do polígrafo e foi hipnotizado por 2 psicólogos. Todos os resultados mostravam que ele sempre falou a verdade. Stefan faleceu em 1999, com 83 anos de idade, e até o fim de sua vida acreditou que naquele dia ele esteve frente a frente com algo inexplicável. Eu gosto de pensar que tenho a mente aberta, mas não costumo acreditar em histórias improváveis. Não posso desconsiderar o que aconteceu comigo. Infelizmente, não tenho como provar. Eu sei o que vi e sei o que aconteceu, e isso é o bastante para mim. O incidente de Falcon Lake foi intensamente investigado por agências do governo canadense e norte-americana. Trata-se do caso OVNI mais documentado e investigado da história do Canadá. Diferentemente do caso Roswell, o governo canadense reconheceu que o incidente de Falcon Lake realmente aconteceu e foi investigado, embora não tenha ainda nenhuma explicação. Não se sabe o que provocou a concentração de radiação naquele lugar. Uma equipe de peritos testou as luvas e o resto da camisa de Michalak e constataram que aqueles objetos foram atingidos por um calor extremo. As queimaduras também chamaram muita atenção porque o formato em padrão de grelha não coincidia com nada que foi achado na área. Os médicos consultados foram unânimes em dizer que ninguém poderia fazer aquele tipo de queimadura em si mesmo. As amostras de solo ainda hoje mostram taxas de contaminação e a vegetação ao redor da marca escura nunca mais cresceu. Todos que chegaram a conhecer Stefan Michalak sempre disseram que ele era um homem discreto e decente, o tipo de pessoa que jamais inventaria uma história desse tipo. De fato, até o fim da sua vida, ele nunca deu muitas entrevistas sobre isso e nunca quis se autopromover com esse fato. Stan Michalak, o filho de Stefan, que já falamos anteriormente, disse o seguinte também: "Se meu pai inventou essa história, então ele era um verdadeiro gênio. De qualquer forma, eu sei que ele detestava falar sobre o assunto. Esse não é o comportamento de alguém que inventa algo assim. Ele nunca lucrou ou quis obter ganho pessoal explorando o incidente. Eu sei que aquilo o marcou para sempre. Eu vivi isso ao seu lado e sei como sua vida foi alterada para sempre." E você aí? Acredita em OVNIs, vida fora da Terra, e que talvez eles possam nos visitar de vez em quando? Ou você tem alguma outra teoria sobre o que pode ter acontecido com Michalak? Deixe aqui nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.